Olá pessoal, eu sou o Éder Miranda e esse é o Talk Data, uma espécie de revista eletrônica dedicada a quem é apaixonado por tecnologia e pela história da tecnologia. Aqui iremos falar de como as coisas se deram, como aconteceram, como foram inventadas. Falaremos sobre quem foram os inventores e quais as grandes dificuldades que tiveram. Galera, vai ser muito legal mostrar como é que era a tecnologia lá no passado, como é que é hoje e ainda como será no futuro. Está começando o Talk Data, um programa de olho na tecnologia de todos os tempos. E o tema de hoje é a história da televisão. Ah, televisão, uma invenção que nos entretém com séries, filmes e que nos mantém informados com os telejornais e os canais de notícia. Claro que não foi do nada que a televisão caiu na nossa rotina. E é por isso que eu vou te contar como é que ela foi inventada e como é que foi parar na casa de cada um de nós. Essa história já é interessante desde o início, porque muito se discute sobre quem foi o inventor da televisão. Mas Éder, como assim? Calma, galera. Na época que só existia o rádio, vários engenheiros olharam para ele e pensavam: se a gente pode transmitir voz por meio de ondas, por que a gente não pode transmitir imagem? E isso, com o tempo, virou um questionamento comum entre os engenheiros. Não muito tempo depois, muitos tentaram colocar a ideia em prática, e cada um da sua forma, o que fez com que a televisão fosse inventada mais de uma vez. Então, para deixar tudo isso mais claro, vamos construir aqui uma linha do tempo. A nossa linha do tempo contará com 3 pontos-chave para essa invenção. Em 1926, na Academia Britânica de Londres, um engenheiro escocês chamado John Logie Baird demonstrou para uma comunidade de cientistas o seu modelo de televisão. Ah, Éder, então, não é confuso quem inventou a TV? Calma, galera, calma, vocês já vão entender a confusão. No dia 7 de setembro de 1927, um engenheiro norte-americano chamado Philo Farnsworth fez a primeira demonstração da sua invenção, a televisão. E no mesmo ano, patenteou a invenção. Percebeu? Agora começou a complicar, porque em 13 de janeiro de 1928, um engenheiro sueco apresentou publicamente no Proctor's Theatre em Nova York a sua primeira TV. Cada um desses 3 inventores seguiu com uma forma de funcionamento diferente para as TVs. E isso é que gera a discussão de quem é que teria inventado primeiro. No caso da TV, não se trata de data, mas sim do método. Nesse caso, por ter criado um modelo que serviria de base para o futuro e por ter patenteado primeiro, o Philo Farnsworth foi considerado o inventor da televisão. Esse surgimento da TV é muito nebuloso e, por conta das datas, existe quem questione isso até hoje. Porém, quando falamos de pioneirismo no quesito empresarial, a AT&T foi indiscutivelmente a primeira, porque em 1927 ela realizou a primeira transmissão de TV na cidade de Nova York. Na época não tínhamos ainda os astros da TV, o que fez com que o Gato Félix, o primeiro personagem a ser transmitido na televisão. Félix era uma imagem estática, que era usada só para calibrar a imagem da televisão. Mas com a chegada da década de 30, a tecnologia das TVs foi evoluindo. E nessa época, a Inglaterra realizou a primeira transmissão ao vivo da história, que foi a coroação do rei Jorge VI, que foi assistida naquela época por mais de 50 mil pessoas. A resolução da imagem daquela época também melhorou, não é? Porque passou de 60 para 405 linhas. Durante a década de 40, os telejornais surgiram. As TVs continuaram evoluindo também nos outros continentes. Porém, não podíamos mais contar com as inovações europeias por causa da guerra, o que fez com que a tecnologia das televisões não dessem nessa época grandes saltos. Aliás, o único país europeu a continuar com as transmissões nessa década foi a Alemanha, sabia? Mesmo a TV não tendo evoluído tanto, outras tecnologias surgiram no período da guerra, como o computador. Aliás, tem um vídeo do canal falando sobre isso. Recomendo que vocês deem uma conferida depois.
Voltando à nossa história, com o fim da Segunda Guerra, a economia norte-americana teve um grande momento, o que fez com que a TV se tornasse um bem comum e a principal janela para mostrar o estilo de vida americano para o mundo. Nos anos 50, também, começaria a produção de televisores a cores. Porém, por ser uma tecnologia cara, não obteve sucesso na época. Nessa época, finalmente, a televisão chega aqui nas terras tupiniquins, quando o Assis Chateaubriand decidiu fundar a Rede Tupi, ou a famosa TV Tupi. Para dar vida à sua ideia, o Chateaubriand trouxe 200 aparelhos de TV e espalhou por toda a cidade de São Paulo, o que fez com que todos que passassem ficassem hipnotizados pela telinha. Se hoje a gente já fica horas assistindo TV, imagina quem passava na rua e via aquilo, não é verdade? A ideia deu tão certo que em 1956 nós já tínhamos 1,5 milhão de TVs no Brasil. Nesse mesmo ano também chegaram os controles remotos, o que fez com que a TV ficasse ainda mais popular. Nas décadas que se sucederam, as TVs ficaram mais baratas em todo o mundo. A TV a cores se estabeleceu e em 1972 o Brasil teria a sua primeira transmissão ao vivo e a cores numa festa típica de Porto Alegre. Até esse ponto da história, existiam apenas as TVs CRT. CRT que significa Cathode Ray Tube, ou tubo de raios catódicos. Mas falando como a gente falava comumente, são as TVs de tubo. Essas TVs possuíam um canhão de elétrons que, quando acelerados, geravam feixes que, ao atingirem a tela, formavam as imagens. O reinado da TV de tubo durou até os anos 90, quando chegaram as LCDs Liquid Crystal Display, ou display de cristal líquido, que funcionava por meio de um líquido polarizador de luz que, quando eletrizado, formavam as imagens na tela. Essa tecnologia possibilitou que as TVs diminuíssem de tamanho e ganhassem uma melhor qualidade na imagem. No ano de 1997, chegaram as televisões de plasma, que continham pequenas células com gás que, quando ionizadas e agrupadas, formavam as imagens. Mais tarde, em 2004, chegaram as TVs de LED, que, como o nome sugere, tinha a sua tela composta por pequenos LEDs espalhados ao longo da tela. Isso fez as TVs afinarem mais uma vez, chegando a incríveis 3 centímetros de espessura. E agora, com um controle melhor na disposição de luz. As TVs LED proporcionaram um grande salto em qualidade de imagem. E mais recentemente, as OLED, que funcionam como as LEDs, só que com uma resolução ainda melhor, de 4 e 8K. E aí, qual será a próxima inovação no mercado de TVs e as suas transmissões, hein? Bom, isso só o tempo dirá. Quero agradecer a todos que nos assistiram, pedir que se inscrevam, que deixem seu like, que comentem, que sugiram novos temas e nos sigam, porque a gente está sempre gerando conteúdo para você que é apaixonado por tecnologia, assim como eu. Um abraço e até o próximo Talk Data.